Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo e eu vou gravar para vocês hoje os jogos de domingo aí que eu vejo alguma oportunidade para a gente poder estar trabalhando. Claro que lembrando mais voltado aos meus mercados, né, que é back, gols, entre outros aí. Então talvez não tenha muita serventia para outros mercados, mas querendo ou não é um cenário aí, a gente fala sobre estilo dos times também, como é que vem no campeonato, principalmente nessa época aí que os campeonatos europeus estão de recesso, né? Ainda não começaram. Muita gente deixou de fazer até voltar, outros estão tentando fazer. No meu caso, já sou acostumado a fazer campeonatos fora das principais ligas da Europa, então, claro que influencia, né? Não tem como não influenciar. A quantidade de jogos reduz bastante, então se voluma menos. E querendo ou não, os principais times deixam de jogar. Então, padrões ali mais claros, principalmente de match odds, a gente deixa de ter, né? Antes de a gente começar, falar um pouco aí das nossas redes sociais e também do podcast. Junto comigo no podcast tem o Cabal e o Josialdo. Hoje eles não puderam gravar, então eu estou gravando sozinho. E os cenários também é coisa rápida, não tem muito que, vamos falar assim, ficar enchendo linguiça, né? Nossas redes sociais tem o Instagram e o YouTube, lá do B do Trade Esportivo, também tem o Twitter, lá do B do Trader, e o e-mail, lá do B do Trader@outlook.com. Então, o YouTube a gente está subindo os episódios sempre aí, o áudio, lá no canal, e o Instagram a gente movimenta bastante, posto bastante coisas. Não sou muito de ficar, a gente não é muito de ficar postando coisas sobre como você deve fazer o seu trade, né? Acho que cada um tem o seu estilo, desenvolve o seu método, alguma outra coisa a gente coloca. A gente coloca também muitas curiosidades, igual o nome do podcast fala lá do B, né? Muitas questões fora do radar aí também, de outros campeonatos. Então, quem puder seguir a gente lá, a gente fica muito feliz. Bem, vamos começar às 6 da matina. Provavelmente quem for fazer esse jogo já estará dormindo, então não irá pegar a cal aí. Mas, como tem poucos jogos, eu separei alguns bem cedos aí para quem for acordar. Bem, às 6 horas tem o japonês, né, Hiroshima e Yokohama. É um jogo que vem com o Hiroshima jogando em casa como favorito. A odd dele está 1,36. Uma odd baixa, mas é muito por conta do time que ele vai enfrentar, que é o Yokohama. É o penúltimo, né? Exatamente, é o penúltimo. Ele não ganhou nas últimas 5 partidas, não vem bem. Apesar que o Hiroshima também não vem muito bem na sequência. Mas jogando em casa aí contra um time bem fraco é uma oportunidade. Eu achei a odd um pouco baixa, mas é aquele negócio, não tem muito o que procurar nesse jogo, além de algo a favor do Hiroshima ou dependendo de como a partida se desenvolver, gols, né? Para mim, no caso, que trabalha esses mercados. Outro jogo eu separei foi às 7 horas. Ah, não, desculpa, tem mais um às 6. Esse é um pouco mais ainda lá do B, né? Que é o japonês aí, o 2, Série B do Japão. Que o líder vai jogar fora de casa, o Machida. Vem bem no campeonato, ele está com 54 pontos em 25 rodadas, está com 9 pontos à frente do segundo. Então o time está vindo bem embalado. E vai pegar o Blau Blitz, nome diferente, né? Para o Japão aí, que vem no meio de tabela ali, mais pro 14º, tem 22 times, né? Em casa, o Blau Blitz não vem bem, ele ele não ganhou nas últimas 5. E o Machida, fora de casa, ele nas últimas 5 ele não perdeu, né? Ganhou 3 e empatou 2. Então, um time que vem bem, duas dessas partidas pela Copa do Imperador, ele pegou até um time que eu acho que está na primeira, o Yokohama Marinos, isso da primeira divisão. Então, jogando fora de casa, ele empatou com o time da primeira. Então, um time que vem bem, desempenhando bem na competição, é um dos favoritos a subir. E a odd está 1,91, 1,90, 1,91 ali. Então, a odd está legal, né? Mesmo sendo, como eu falei, tem que tomar cuidado por ser fora de casa, pelo desespero. Os times que vai jogar contra o líder sempre se dão mais o gás ali, quer tirar pontos, mas eu acho uma oportunidade aí, 2 jogos logo de manhã, né?
Às 7 horas tem um coreano, já cheguei a fazer muito coreano, somente na pandemia, e é que eles colocaram os jogos um pouquinho mais tarde, porque eles foram o primeiro a voltar, para o pessoal do Ocidente, né, conseguir ver, então fazia bastante, gostava do campeonato, acho que o campeonato até com bons padrões, alguns times assim que era legal de fazer. E um deles era o Jeonbuk, e ele continua ali bem, né? Vai ter um hexagonal final, ele está em quarto, então ele está na faixa de classificação e vai jogar contra o Suwon FC, que é o 10º. Tem 12 times no campeonato, então ele está na parte de baixo. Ele ganhou as últimas 5 em casa, que foram 4 partidas pela Liga e uma pela Copa da Coreia. E o Suwon perdeu 4 das 5 últimas, ganhou só uma. Então é um time que está entre as principais equipes do país e vai pegar um dos times que está lutando para permanecer. Então é uma boa oportunidade às 7 horas aí. E depois, no meu planejamento, né, vai dar uma folga aí de 3 horas. Tem vários jogos aí de japonês, chinês, mas não me interessou muito. Talvez possa dar uma olhadinha em alguma outra aí. Não tô fazendo, não faço, né, amistosos, não, a não ser que talvez seja ali quando já tá para voltar, tem alguns campeonatos, né, algumas taças que eles fazem e os times jogam um pouco mais sérios e completos, mas é bem raro e nesse início então aí que eu não faço mesmo. Então nenhum amistoso que vai ter amanhã eu vou fazer. Deixo até marcado para me ver os resultados, como que os times estão vindo, apesar que muitos ainda nem estão jogando com os jogadores titulares, mas só para acompanhar mesmo, não faço. Então às 10 horas eu vou fazer um sueco aí que é Elfsborg e Göteborg. É, o sueco é um campeonato que eu gosto bastante de fazer, inclusive hoje eu fiz, né? Peguei um back único do dia, eu acho, foi em cima do Hacking, né? Que é o time que foi campeão recente, vem disputando o título novamente, está liderando o campeonato agora, mas tem alguns jogos a mais. Mas voltando ao jogo aqui, o Elfsborg é o vice-líder. Se ele ganhar, ele assume a liderança. Ele tem 14 jogos contra 16 do Hacking que tem em primeiro, então ele está com a mesma quantidade de pontos, está perdendo o saldo, mas com 2 jogos a menos, a oportunidade boa para ele passar na frente. E o Göteborg é o penúltimo, não ganhou nenhuma das últimas 5 partidas, tanto fora quanto em casa, né, contando no geral aí. E o Elfsborg não perdeu nenhuma, né, das últimas 5, ele só empatou uma. Então, esse jogo aí até o momento é o melhor aí para mim de probabilidade, né? Certeza ninguém tem, mas de probabilidade para mim é o melhor. Odd a 1,30. A odd é difícil pedir uma odd maior que essa, porque realmente há um favoritismo. Então, um jogo legal para quem busca lei, né? Apesar que o lei vai estar mais difícil, porque o Göteborg vai estar com a odd bem alta e para lei, mas o para back eu acho interessante. Até para gols mesmo, dependendo do jogo, né? E claro que a gente tem que confirmar isso durante a partida, mas tende a ser um jogo que é ataque contra defesa, né? Então pode sim sair para gols também. Às 11 horas tem Cruzeiro e Curitiba. Eu, como cruzeirense, também vou sofrer um pouco, né? Cruzeiro jogando Independência, né? Em Belo Horizonte, em casa. E está evitando jogar no Mineirão pela condição do gramado. É um time que tem jogadores rápidos ali na frente, então quando o gramado não está legal, ele sente um pouco. A odd está 1,55, acho que não tem como pedir uma odd talvez um pouco maior poderia, mas pelo momento do Curitiba, apesar que ele ganhou algumas partidas, né, e deu uma respirada, vamos falar assim, está com 10 pontos, está 3 da zona, né, para sair, que é o primeiro fora, o Bahia com 13. Melhorou, ganhou as últimas 2 partidas do Goiás e do América, que eram rivais direto aí, são rivais direto, né? Mas o Cruzeiro em casa, melhor momento, é favorito, então vou tentar pegar algo a favor do Cruzeiro. Final de jogo também, se o jogo estiver empatado, acho que é importante. O Cruzeiro está tentando chegar lá em cima, o Curitiba não imagino ele tentando atacar tanto, então pode ser uma pressão final ali se o Cruzeiro estiver perdendo ou empatando.
Salientar só que o Cruzeiro deve estrear alguns novos contratados, ninguém muito acima do nível do elenco, né? Um elenco mais batalhador, vamos falar assim, não tem nenhum grande jogador. Então a gente tem que ver como esse time vai se portar também. E o Cruzeiro tem muita dificuldade com times que se fecham. Como ele é um time de transição rápida, de jogadores velozes, um meio de campo que não é tão criativo, quando os times se fecham, ele tem muita dificuldade de criar chances. Vem sendo assim. Pode acontecer diferente amanhã, mas vem sendo. Inclusive perdeu para o Cuiabá jogando em casa, era na Arena do Jacaré, mas era em mando dele, porque o Cuiabá jogou muito no contra-ataque, em cima dos laterais, na época em cima do Marlon que eles jogaram, e o Cruzeiro sentiu muita dificuldade. Então é um perigo aí ficar de olho se esse time vai conseguir realmente criar chances, né? Não ficar só com a bola, naquela bola ociosa, cruzando bola de qualquer jeito. É, é um tipo de jogo que não me atrai para back, né? Mas, igual eu falei, não tem muito o que inventar, tem que ir aqui na probabilidade, a probabilidade do Cruzeiro ganhar é bem maior, né? Vamos ver se vai confirmar. Então, 11 horas esse jogo, meio-dia separei dois jogos. Um é o Bodoglin, né? Essa é a figurinha carimbada aí na Noruega. É o time disparadamente melhor aí no país do país nos últimos anos, vem ganhando consecutivamente campeonatos. Tá liderando, já abriu em 14 jogos que ele fez, já abriu 8 pontos, né? Então, pro Tronço, que é até uma zebra que está em segundo lugar. O rival dele, o atual Molde, está em terceiro com 26, então aí já tem 9 pontos, então ele está bem à frente desses outros, né? E jogando em casa contra um time da parte de baixo da tabela, que é o Algesund, que se é que eu falei certo o nome do time. Odd 1,22. Não tem muito o que esperar de odd maior também. Ele é bem acima dos demais. Jogando em casa, então, é difícil esperar uma odd maior. Jogos talvez com odds mais altas é contra o Molde, né? Contra o Brown, que é o meu time tradicional, entre outros aí, que talvez a odd sobe um pouquinho, mas contra times da parte de baixo é essa odd mesmo. Tomar cuidado que o campeonato norueguês, a gente já falou aqui inúmeras vezes, mas voltando a repetir, é um campeonato de privilegia ataque, né? Então muitas vezes o time mesmo igual o Bodogni é muito melhor, ele deixa espaços, o outro time consegue atacar também. Então tomar cuidado aí com esse back. Separei um outro jogo também do norueguês que é o Lillestrøm contra o Sandfjord. Fjord. Lillestrøm é um time que na temporada passada estava melhor, ele chegou a disputar ali o título, mas essa temporada não vem tão bem. Ele está em oitavo em 16 times, mas eu coloquei esse jogo muito por conta do adversário, né? O Sandefjord, ele está em 14º, ali naquela posição do relegation, né? Que disputaria um rebaixamento com o time da Série B. E vem muito mal, é um time muito fraco. E o Lillestrøm em casa costuma dar certos padrões, sim. Me desagradou um pouquinho pelo momento a odd, né? Tá 1,20, 1,33, 1,28, aqui tá variando. Deve girar por volta de 1,30 mesmo. Mas eu achei uma odd um pouco baixa pelo momento do Lillestrøm, mas eu imagino sim que ele possa dar um padrão, né? Não sei se de inicial com essa odd ou depois que ela subir um pouquinho, mas é um time aí para ficar de olho jogando em casa. Inclusive vai ter vários jogos aí do norueguês, separei só dois, mas o Rosenborg joga em casa contra o vice-líder, então vai ter jogos bons aí para ficar de olho. Depois dá mais uma folguinha, né, de 3 horas aí. Eu separei umas 15 horas, o campeonato da Bulgária começou. É outro lado B aí, né? É um campeonato que eu gosto de fazer os principais times, que é o CSKA, a Sofia e o Ludogorets. Hoje, inclusive, o Ludogorets perdeu na estreia. Ele perdeu o atacante brasileiro, né, o Ludogorets, no caso o Thiago, né, foi para o Clube Bruges e é o atual campeão. E o CSKA Sofia aqui que eu separei é o vice. Perdeu o título. Eu não lembro se foi na última partida ou na penúltima. Acho que foi na penúltima. Eles podiam passar na frente do Ludogorets e perderam um pênalti no finalzinho, nos acréscimos, e depois perdeu o título, né? Acho que foi na penúltima partida. Vai pegar o Ebar fora de casa, a odd está 1,36. São odds baixas, porque os dois times costumam ser bem melhores que a maioria. O Ebar estava na primeira divisão ano passado, na temporada passada, desculpa, e ele ficou na parte de baixo. Também
tem a questão do hexagonal, divide o campeonato. Ele ficou na parte que disputou para não cair, não caiu, mas é um time fraco e o CSKA Sofia entra como favorito. Tomar cuidado porque fora de casa é mais difícil, o time também ataca, mas é outro jogo também não tem muito o que inventar, é tentar esperar algum padrão a favor do CSKA Sofia. Às 16 horas, eu separei aqui o jogo do Fortaleza. Eu tô gravando tarde, já é 11h20, toda hora eu tô bocejando. Hoje, não sei se pra vocês tá assim, quem tá trabalhando, né? Mas pra tirar a green nesses dias tá sendo na unha. Nossa, tá difícil. Tem uma maré de jogos difíceis, muitos jogos que eu assisto zero cliques, né? Não sei se vocês também estão assim. Mas tá. Foi um dia bom, mas foi aquele dia que você sai cansado, assim, parece que você soa pra conseguir as leituras, né? Bem, às 16 horas temos 3 jogos do Brasileirão. Eu separei do Fortaleza e Cuiabá, que a odd do Fortaleza está 1,65. O Fortaleza em casa sempre é complicado, apesar do gramado não ajudar o estilo de jogo deles. O gramado do Castelão está muito ruim. E o Cuiabá está na parte de baixo ali, né? Distanciou um pouco da zona de rebaixamento, 5 pontos. Mas acho que a briga dele ainda vai ser ali para não cair. O Fortaleza jogando completo, né, em casa, eu acho que é favorito, não tem muito que. Isso pré-live, né? Não tem muito que inventar também. A 1,65, gostei da odd, vou ficar de olho nesse jogo. Os outros 2 jogos eu devo fazer, mas pré-live eu acho que são jogos difíceis para a gente prever. Por exemplo, Fluminense e Flamengo. O momento do Flamengo é bem melhor que do Fluminense, ninguém contesta isso. Mas, como é clássico, já tem uma rivalidade que vem há 2 anos, aí, 1 ano e meio do Flamengo muito forte com o Fluminense, pela perca dos 2 títulos cariocas, entre outras partidas. Então é um jogo que a galera vai dar o sangue ali, né? Além do que já dá nos outros jogos. Então, pré-live eu acho que é muito complicado. Eu acho que, mesmo na hora que eu acho que pode ser um jogo bem over pelo estilo do Fluminense e os jogadores que o Flamengo tem, também pelo estilo do São Paulo, dependendo, eu acho que o Fluminense talvez possa entrar um pouco mais retraído ou tentar jogar no erro do Flamengo, apesar que o Diniz tem seu estilo, mas já fez alguns jogos assim um pouco mais na defesa ultimamente, nessa fase ruim, então é um jogo para mim live. E São Paulo e Santos, para mim é a mesma coisa, o Santos, claro que vem num momento muito pior, o São Paulo acabou de eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, mas ele está lutando para permanecer. É um clássico. O Santos tem dificuldade com o São Paulo lá, mas também eu acho que, claro, eu acho muito difícil dar um padrão Santos nesse jogo. Ao contrário do Fluminense e Flamengo, eu acho que pode, dependendo do Fluminense, ficar um jogo pau a pau. Mas não acho que talvez vai ter padrões muito longos ou claros a favor do São Paulo. Então, foi um jogo muito desgastante contra o Palmeiras. Foi para pênaltis e tudo. Pênaltis não. Foi decidido no final e tudo, então esperar o jogo, né? Acho que é live, não tem muito palpite aí em cima do momento dos times não, pré-live. Depois separei às 17 horas um jogo do peruano Sport Boys e Alianza Lima. O Alianza Lima é o atual campeão. Esse já ele ganhou a apertura, né? Esse é o fala encerramento, não fala clausura, né? E acabou de começar o campeonato. Acabou de começar, é ótimo, né? Começou agora o campeonato. Como se fosse o segundo turno, né? Valendo o outro título. Tá indo para, acho que o Alianza Lima conta os jogos que ele vai fazer. E tá indo para o quarto jogo. Isso, quarto jogo. Então, é um time que não perdeu muitos jogadores. É o favorito ainda, junto ali com o Universitário, Sporting Cristal, do campeonato. Mesmo jogando fora de casa, a odd está 1,55, então a gente vê que ele entra bem, né? O mercado confia como favorito aí. E eu também acho que não tem muito o que fazer a não tentar algo a favor deles. O peruano muitas vezes é um campeonato muito bom para gols, over, mas o Alianza Lima não é um time tão over, ele é um time um pouco mais estruturado defensivamente. Claro, algum outro jogo, ou até esse aí, quem sabe pode sair muitos gols, mas a tendência na maioria dos seus jogos é poucos jogos. Poucos jogos é ótimo, poucos gols.
Eu pulei um jogo aqui às 16 horas, junto lá com o do Fortaleza, que é Portugal e Itália, que é a final da Eurocopa lá, do Europeu Sub-19. Então, como é final, eu acho que até pela primeira. Portugal ganhou, né, da Itália no grupo lá de 5-1. E está entrando com a odd favorito de 1,67. Então o mercado com certeza está pesando muito em cima desse resultado. Acho que é um jogo para ficar de olho. Acho que pode sim ter oportunidades final. E principalmente por esse resultado, acho que o mercado pode ficar pensando muito em cima de Portugal, que aparentemente realmente é a melhor seleção, mas final é final, né? E vamos ver. Acho que é um jogo para ficar de olho. Não tem muitos cenários pré-live, nenhum na verdade, mas acho que pode dar leitura aí para gols, somente se a equipe estiver perdendo, precisando de empatar, né? Às 18h30 tem mais dois jogos do Brasileirão. Também não separei essa pré-live, Atlético Paranaense e Bahia. Acho que tem uma tendência ao Atlético Paranaense, principalmente aquele começo que ele usa ali da questão do gramado, que o time que visita ainda não está acostumado, ele dá uma pressãozinha, talvez é o momento para a gente tentar alguma coisa, mas eu acho que é um jogo que não tem um favoritismo assim tão tranquilo. Eu acho que há o favoritismo do Atlético Paranaense, mas não separei para pré-live. Acho que é um jogo que eu vou trabalhar mesmo em live. E Internacional e Palmeiras, outro jogo também que eu acho bem complicado, pré-live. Acho que é um jogo que pode pender para os dois lados aí pelo momento. Então não me arrisquei aí a fazer um pré-live dele. Estou citando por ser do Brasileirão, né? São jogos que a gente tá mais habituado. E às 20h30, separei mais um jogo que é a final da Copa Ouro entre México e Panamá. Bem, teve a Liga das Nações da CONCACAF antes desse campeonato, né? Esses calendários aí da CONCACAF é bem doido. Então, emendou as competições. Os Estados Unidos e o Canadá, eles pouparam as seleções para a Copa Ouro e privilegiaram a Liga das Nações. Os Estados Unidos foi campeão, né? E o México, como ele foi muito mal e não vem bem a seleção, eles preferiram jogar com os titulares. Então, meio que eles tiveram essa vantagem e chegaram na final contra o Panamá. O Panamá é um time, vamos falar assim, que ele não está no nível do México, Estados Unidos e Canadá, que seriam as principais seleções hoje da CONCACAF. Ele está talvez um degrau abaixo, vamos falar assim, ele vem no outro bloco, junto ali totalmente. Costa Rica, que já chegou a fazer parte desse primeiro bloco, mas hoje não. Deixa eu ver se tem mais algum. Talvez El Salvador, Honduras, em alguns momentos. Ele está nesse nível aí. Mas por ser uma final, pode sim, né? Dá trabalho para o México, com certeza. Mas o México aí eu acho que tende-se a ser uma seleção que vai atacar mais, que vai estar mais no campo de ataque, que tem mais técnica, né? Jogadores aí de mais qualidade. A odd está 1,65. Então é um jogo que para mim é buscar algo a favor do México. E finais, né, igual essa e do Europeu Sub-19, eu acho que são jogos importantes, principalmente também para ficar de olho no final do segundo tempo, né? Quando a seleção está precisando de fazer um gol, talvez está perdendo ali, tem que empatar para levar para prorrogação, para os pênaltis, de acordo com o regulamento, elas costumam se expor bastante. E talvez é o momento, eu gosto bastante desses momentos finais, para a gente trabalhar um limite, para quem trabalha esse mercado, um lay, um correct score, alguma coisa, né? Então, são jogos que eu gosto bastante do FT, né? Que é quando os times costumam se abrir, principalmente quando estão perdendo. Bem, são esses jogos, né? Então deu das 6 da manhã às 8h30. Muitas vezes quando a gente tem os campeonatos europeus é o dia inteiro, né? Se a gente fosse fazer o cenário pré-live, de vez em quando eu faço, eu tiro muitos jogos, porque como tem a agenda cheia, se você for falar de todos ali que tem algum padrão, fica muito grande. Então hoje não teve tanta dificuldade, porque a gente está, igual eu falei, com menos partidas. Espero ter ajudado alguns jogos aí para o pessoal ficar de olho. E igual a gente já falou, se você não está acostumado, se você não curte fazer, você não está errado. Fica de boa, descansa a mente.
mais 15 dias aí, um pouco mais, né? Os 45 dias aí já começa os campeonatos europeus. É onde que talvez você está habituado a trabalhar, é onde você gosta também de trabalhar. Acho que tem muito essa questão. Então não fique pressionado a fazer jogos. Se você não tem o hábito, não curte, não vê é, que sua leitura, seus métodos se adaptam a esses jogos fora das principais ligas, não tem problema nenhum, não se sinta, na verdade, não se sinta um peixe fora d'água aí, mais que normal, use aí para apurar seus métodos, pensar um pouco de coisa fora de trading também, né? A vida não se resume a isso. E volta aí cheio de energia para quando a temporada europeia começar. Tende a ser uma temporada bem legal de fazer, né? Tá tendo várias contratações aí depois de algum tempo de pandemia que ficou meio parado. E pós-pandemia também, né? Não teve um mercado tão movimentado, talvez começou mais na temporada passada. E é isso daí, né? Não, não se julgue de não estar trabalhando. E eu queria agradecer então a todos aí que escutaram aí os cenários. A gente está tentando gravar aí, falar das oitavas da Libertadores. Vamos ver se vai dar tempo. Fazer trading, trabalhar de carteira assinada e fazer conteúdo é praticamente impossível. Então por isso que a gente não faz sempre conteúdo, mas sempre que tiver oportunidade a gente está gravando aí, porque a gente também gosta. É prazeroso fazer os conteúdos aí, tá ok? Então um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.